Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Boa noite. Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, vamos falar nesta aula sobre pressupostos e subentendidos. Aquilo que não aparece na superfície do texto, mas que é importante para a compreensão desse texto. Então, você já deve ter percebido que nos textos que são apresentados a você, no livro didático, ou mesmo nos textos, na propaganda que você vê na televisão, nos textos que circulam no dia a dia, muitas informações não estão claras e pressupõem uma interpretação do leitor, para que ele compreenda completamente o sentido desse texto. Então hoje nós vamos falar sobre esses pressupostos e subentendidos, que aparentemente parece ser um assunto fácil, e realmente mas que costuma pesar muito nas questões do Enem. O Enem trabalha muito com charges, com tirinhas, e esses gêneros textuais, eles exploram muito a questão dos pressupostos e subentendidos na linguagem. Então vamos lá, o material começa aí dizendo que nem tudo no texto está tão claro. É preciso ler as chamadas entrelinhas, ler nas entrelinhas. Nem tudo no texto está claro. Quando lemos um texto, não podemos ficar atentos apenas às informações explícitas. Explícitas é o quê? Aquilo que está à mostra, né? Aquelas que estão claras, estão escritas. Para uma completa interpretação, temos que prestar atenção ao que está nas entrelinhas, aquilo que está subentendido, não está na superfície textual. Então preste atenção. A crítica aí nesse texto, ela não está escrita, mas existe. E aí eu convido a fazer a interpretação desse texto e tentar identificar qual é a crítica presente nessa tirinha. Deixa eu aqui ampliar o texto. No primeiro quadrinho, aí o personagem ele se pergunta: como pode uma mosca ficar presa aqui? Então o homem olha aí para a plantinha, para o vasinho e se pergunta: como é que uma mosca fica presa aqui? No segundo, será que os ratos não percebem que é uma armadilha? Então ele está olhando aí para a ratoeira, né, e se perguntando: como é que os ratos não percebem isso? Depois ele, no terceiro quadrinho, observa uma armadilha, né, e se pergunta o mesmo em relação aos ursos. E os ursos, como é que ainda ficam presos nisso? E no último quadrinho, ele está aí também preso, né, com a sua atenção totalmente voltada para o computador, exercendo aí o trabalho dele. Então, qual é a crítica presente aqui? É a crítica de que o próprio personagem, ele não percebe, ele não se dá conta de que ele também é vítima de uma prisão. Nesse caso aí, a prisão do trabalho, da tecnologia, da informação, do computador. Então, ele também está preso, assim como o urso, assim como o rato e assim como a mosca. Então, vejam que nós fizemos essa interpretação aqui, mas essas informações elas não estão claras, elas não estão explícitas, elas não estão escritas aqui na superfície do texto. Nós fizemos aqui a nossa interpretação utilizando os pressupostos, os implícitos, aquilo que está subentendido. Observe essa frase: em São Paulo continua fazendo muito frio. Então ele destaca aqui em negrito o verbo continua. Quando ele diz aí continua, o que é que está pressuposto? A informação de que antes já fazia frio na cidade de São Paulo. É isso que ele explica aqui. Os pressupostos não estão escritos na frase, mas podem ser entendidos por causa de uma palavra ou expressão contida na sentença. Então, no caso anterior aqui, o que nos fez pressupor que já fazia frio na cidade de São Paulo foi o verbo continua. Então, há uma palavra aqui, o pressuposto se caracteriza por isso. É uma palavra, é uma expressão que faz com que o leitor suponha alguma coisa, tire uma conclusão. Veja outro exemplo. Passei o dia todo na escola, mas foi bom. Então aí, o marcador da preposição é o mas. Quando ele diz aí, passei o dia todo na escola,
mas foi bom, isso quer dizer o quê? Que o tempo que ele passa na escola não é tão bom assim. O tempo que ele geralmente passa na escola não é tão bom assim. Outros pressupostos. Flávio parou de beber. Isso quer dizer que Flávio bebia antes. Embora tenha chovido, esse fim de semana foi muito agradável. Qual a informação aqui pressuposta? De que quando chove, o dia não é agradável. Os funcionários ainda não receberam o salário do mês. Os funcionários já deveriam ter recebido. Olha o marcador aí, ó, o ainda. Então é isso que nos dá a ideia de que eles já deveriam ter recebido. E agora nós vamos para o subentendido. No subentendido, as informações elas não estão escritas, não estão na superfície textual, mas ainda assim o leitor, ele, com o conhecimento linguístico que ele tem, com as informações que ele traz, que ele mobiliza aí quando ele está diante de um texto, fazendo a interpretação, ele é capaz de chegar nessas informações. Então, o que é subentendido? O material aqui usa uma definição que está na letra da música de Lulu Santos, né? Ele diz aí, eu gosto tanto de você que até prefiro esconder, deixo assim ficar subentendido. Então é aquilo que não está claro, não está aparente, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Não sei aí se vocês conhecem a música, podem até procurar depois, deixo aqui como sugestão. Então, os subentendidos são ideias insinuadas no texto. Elas não estão escritas. Precisamos entender o contexto, ou seja, a situação discursiva, o tão famoso ler nas entrelinhas. Muito bem, como é que você interpreta aqui essa tirinha? O pedestre, ele diz, ei táxi! E aí o motorista, o taxista diz, ei pedestre! E aí não acontece nada, ambos ficam olhando aí um para o outro. O contexto dessa tirinha é de um homem tentando pegar um táxi. Então, quando ele disse assim, ei táxi, não é que ele está saudando o taxista, não. Ele estava pedindo pelo seu serviço, né? Solicitando o táxi. E aí o taxista ele responde da mesma forma, saudando o pedestre, quando na verdade ele deveria o quê? Oferecer o seu serviço, né? De taxista para o pedestre. Ele explica aqui, o contexto dessa tirinha é de um homem tentando pegar um táxi. Ao gritar, ei táxi, está subentendido que ele está chamando o veículo. Para causar o humor, o autor brincou com a situação. Se o taxista não entendesse o subentendido, iria apenas cumprimentar o pedestre. Então vamos analisar aqui alguns subentendidos. Você tem relógio? Veja que não tem nada escrito aqui que leve a pessoa a responder que horas são. Mas geralmente quando você escuta a expressão você tem relógio, então a pessoa ela quer saber o quê? Se você sabe das horas, se você pode informar as horas. Senhora, sua sacola está pesada, ou seja, a pessoa está oferecendo ajuda. Sua sacola está pesada. Filho, leve o guarda-chuva. Qual é aqui a informação que está subentendida? Filho, leve o guarda-chuva, é de que vai chover. Então, pessoal, vejam que não é um assunto difícil de entender. Aquilo que está subentendido, aquilo que está implícito, pressuposto. Então, nós vamos fazer aqui esse exercício com alguns textos. Eu quero que você me indique aqui o que está subentendido, o que está pressuposto nessas informações aqui. Eu selecionei alguns textos que vocês vão fazer a interpretação conforme aí o seu entendimento, utilizando as suas palavras, tá certo? Então, nesse primeiro texto, o homem diz aqui à senhora, Fogaça quer ser prefeito de novo. Então, esse Fogaça aí é um nome próprio, né? Se refere a uma pessoa. E a mulher, ela se pergunta, mas ele já foi prefeito antes? Então, o que é que está pressuposto? Qual é a informação aqui subentendida? Ele está dizendo aqui, há uma informação pressuposta e outra subentendida. Você consegue identificá-las? Texto 2, é um texto da Mafalda, personagem muito esperta, né?
Nesse caso aqui, ela está caminhando pela praia, observa uma estrela do mar, né, caída aqui na areia, e aí ela olha para o céu e diz: caramba, né? Então, qual foi aqui a suposição? O que é que está pressuposto? O que é que está implícito nesse texto? Foi que ela pensou. É isso que você vai explicar. No texto 3, você tem aqui o rapaz se divertindo aí assistindo televisão, dando risada, né, gargalhada, e aí o cérebro dele diz: chega. E aí ele diz: onde você vai? O cérebro responde: estou me sentindo um inútil. E aí o cérebro vai procurar um livro. Qual é a informação pressuposta aqui? O que é que está implícito aqui? O que é que está subentendido? E, para encerrar, nós temos aqui o texto 4 e o texto 5. O texto 4 é uma propaganda, um anúncio publicitário que diz o seguinte: Axe Compact, o aerosol que cabe no seu bolso. Então, essa informação aí, cabe no seu bolso, ela tem um duplo sentido, é ambígua. Então, o que é que está pressuposto aqui? O que é que está subentendido nesse texto? E para encerrar, uma questão que caiu em concurso, caiu no Enem. Então, você tem aqui, ó, a imagem que você vai analisar. No cantinho aqui, no slogan, isso é uma campanha, né, publicitária também. Está sendo anunciado aqui um adoçante. E aqui embaixo, pequenininho, aparece o slogan, ó, a palavra embalagem, presente no slogan da campanha Mude a Sua Embalagem. Está bem pequenininho aqui, mude a sua embalagem. Então, essa palavra embalagem é altamente expressiva e substitui a palavra o quê? Então, essa embalagem aí quer dizer o quê? Quando ele diz mude a sua embalagem, quer dizer que mude a sua vida, mude o seu corpo, mude o seu jeito, mude a sua história ou mude a sua postura. Essa é uma questão para marcar, tá certo? Você vai escolher aí uma alternativa, questão de múltipla escolha, como o Enem sempre cobra. Bem, pessoal, é isso. Eu estou deixando também uma aula com o professor, explicando também um pouco mais sobre a questão dos pressupostos e dos implícitos subentendidos. Se vocês tiverem aí qualquer dúvida ou dificuldade em responder a atividade, podem encaminhar aí as suas dúvidas pelo WhatsApp, que eu respondo assim que puder. Acredito que vocês não terão dificuldade em responder essa atividade, tá certo? Então, desejo a todos boa noite e bom trabalho.